Bom, pessoal, a senhorita Ana Paula da Cutelaria Simo entrou em contato comigo e perguntou se eu poderia fazer review dos canivetes dele. Eu falei, olha, atualmente eu só tenho o Simo Healer. Então ela falou tudo ok, que me mandaria mais uns modelos depois para que eu pudesse fazer o review. Eu já fiz um review desse Simo Healer na época que eu ganhei um, tá? Só que foi um review por escrito, né? Tá no meu script, né? Esse review então vai ser basicamente aquilo que eu escrevi lá em 2012, salvo melhor juízo, acrescido da experiência que eu tenho já com esse canivete, com 7 anos praticamente já de uso com ele. Inclusive na época que eu recebi, eu gostei tanto a princípio que eu comprei outro. E aí depois eu acabei transformando em full flat, porque eu vi potencial nele para ter maior habilidade de corte. Só que eu fiz isso com o que eu tinha disponível na época, que era só moto, esmeril e rebolo. Então ficou um serviço bem porco, e não é que eu mandei coisa ruim, que era a única coisa que eu tinha. E um grande amigo, o Cristiano Nogueira, que é um nordestino arretado, cabra da peste, danado de bom, que aliás eu recomendo, quem não conheça, procure no YouTube, Cristiano Nogueira, e vá ao canal dele, porque só tem material de qualidade, tá? É um produtor rural. Cristiano, você me desculpe, mas eu acho que o Cristiano é zootecnista ou veterinário. Eu não tenho certeza, mas acho que é zootecnista. Mas de toda forma, é um produtor rural. E aí vocês vão aprender muita coisa com quem realmente produz nesse país. Tá? Recomendo demais o canal dele, inclusive para quem gosta de bushcraft, esse tipo de coisa, vocês vão ter muita informação lá. Bom, mas voltando ao Simo Healer, se fosse hoje eu faria esse desbaste na minha lixadeirinha de cinta, que é extremamente amadora. No verão não pode funcionar mais do que 5 minutos por vez por causa do superaquecimento, mas ficaria um trabalho bem mais decente do que o que eu mandei para o Cristiano, tá? Mas vamos voltar ao Simo Healer aqui. A época que eu adquiri, com menos de 1 ou 2 dias manuseando o canivete, que eu ganhei, aliás, eu comprei outro, porque até aquela data, que eu acho que foi 2012, eu não tinha visto canivete nenhum brasileiro, produzido no Brasil, com a qualidade desse rapazinho aqui, tá? Aqueles que conhecem mais logo vão perceber que o Simo Healer, na verdade, é 100%, vamos dizer, inspirado num canivete icônico da Spyderco, que é o Delica, tá? E o Delica tem um modelo exatamente como esse, com empunhadura toda em aço, saber ground, exatamente como esse. Qual a diferença do Healer para o Delica em aço inox, empunhadura, né? É cerca de 10% de redução. É como se eu pegasse um Delica com empunhadura em aço inox, colocasse numa máquina de Xerox e pedisse uma cópia com 10% de redução, tá? Eu não vou me lembrar aqui, por escrito eu coloquei as dimensões, então quem quiser ver as dimensões do Delica em aço, com empunhadura em aço, é só procurar no meu script, que está lá a comparação de um com o outro. Mas esse Healer é um Delica com 10% de redução, é isso, tá? Esse meu aqui, hoje, ele está pesando 89 gramas, porque o Healer original, gente, ele vem com um Saber Hollow. É um hollow raso, bem raso, tá?
que, no meu entender, como é que eu vou colocar isso? O desbaste hollow, gente, quer seja ele saber, quer seja high hollow, quando ele é feito de forma mais acentuada, ou seja, quando o hollow é mais acentuado, ele tem uma vantagem, que é o seguinte, eu já até escrevi um artigo sobre isso. Via de regra, à medida que você vai afiando ou reafiando lâminas, você vai subindo na lâmina e com isso você vai aumentando a seção transversal na região do fio. O que isso implica? Implica numa tremenda perda de habilidade de corte. Existem algumas geometrias que são exceção a isso, que é a Scandi, se você afiar o desbaste Scandi toda vez, porque se você aplica um microfio, isso se aplica também com o passar do tempo. É lógico que mais lá na frente você pode fazer um redesbaste daquele Scandi e aí a coisa volta ao normal. E numa lâmina full convex, tá? Todos os outros desbastes implicam nessa perda de habilidade de corte com o passar do tempo. Então, quando se pensou no hollow, além dele ser, vamos dizer, um desbaste que é mais fácil, ou não é mais fácil, é mais prático para a maquinaria. Você pode usar rebolos para fazer isso em computador e tal. A grande vantagem dele mesmo seria uma maior habilidade de corte inicial, e à medida que você precisa reafiar essa lâmina, como o hollow, ele é como se fossem dois semiparênteses juntos, né? Formando uma cunha curva. Então, à medida que você vai subir na afiação, o corpo da lâmina continua ainda menos espesso. Então você não perde tanta habilidade de corte. Qual o problema? Quando você chega lá no high hollow, ou no ombro, onde você, quer seja no caso como esse aqui, que é um saber, quando você chega aqui no ombro, essa transição já é mais abrupta. Então, tudo que tiver uma espessura menor do que a altura do hollow, a lâmina vai bem. Quando chega na parte que a espessura da lâmina é integral, dá meio que uma engrimpada ali na lâmina. Tá? Então essa seria a vantagem do hollow. Primeiro, vantagem de execução. Eu acredito que seja um pouco mais econômico você fazer um desbaste hollow. Tá? Mas no caso do Seymour Hiller, ele é um hollow tão raso que você não veria muito essa vantagem de manutenção de pouca espessura à medida que você vai avançando na afiação. Então, uma das providências que eu fiz nesse aqui, para não transformá-lo em full flat, foi essa parte do hollow, eu transformá-la em flat. Ô Cabral, dá pouca diferença? Dá pouca diferença, mas dá uma pequena diferença em favor da habilidade de corte, porque eu desbasto principalmente essa região aqui em cima e a região próxima ao fio, que no original de fábrica é muito peitudo, ou seja, essa região do fio é mais espessa do que deveria, ou do que eu considero que seria o ideal, melhor colocado, tá? Então, para os amigos terem uma ideia, eu não me lembro qual era a medida original, tá? Mas eu acredito que muitos amigos tenham esse Seymour Hiller, eles talvez possam me ajudar na seção de comentários postando isso. Travei o paquímetro a 1 milímetro e com ele travado a 1 milímetro, ele entra 4 milímetros nesse que agora é um flat, tá? Esse saber agora é um flat saber. Originalmente era um hollow saber, tá? Então agora ele entra 4 milímetros. Isso me dá uma relativa boa habilidade de corte. Só para os amigos terem uma ideia, para terem um parâmetro de comparação, muita gente gosta das facas Mora. Pois bem, as Moras tradicionais, a minha Baco 24
44, é isso? Acho que é 2444. E a minha Amora 2010, o paquímetro só entra 2 milímetros no escândio dela. Então, em tese, esse Seymour Hiller tem o dobro de habilidade de corte de uma Amora comum, tá? A espessura máxima desse meu Hiller na lâmina, medida aqui na linha do Spider Hole, tem 2,25 milímetros, tá? O diâmetro do Spider Hole dele 1,1 centímetro, então daria 11 milímetros e meio o diâmetro do Spider Hole dele, tá? Empunhadura, espessura máxima 7 milímetros, tá? É isso mesmo, 7,2. Largura máxima da empunhadura 22,7 milímetros, mínima 17 milímetros. Comprimento, né? Comprimento total deve dar uns 16 centímetros. Comprimento da empunhadura 9 centímetros e 2 milímetros. Comprimento da lâmina cerca de 6 centímetros e meio. Pois bem, gente, ele tem um clipe, pode ser tip up ou tip down, tá? Reversível apenas para o lado direito, o lado esquerdo não. Qual a desvantagem que eu vejo em empunhadura toda em metal, quer seja ela alumínio, aço, titânio, para quem mora em clima frio? Por quê? Porque isso resfria demais da conta e para pegar em mão nua fica muito desconfortável. Não é meu caso, que é uma cidade quente. Cabral, e se deixar no sol? Mesma coisa. Vai aquecer demais, fica muito desconfortável. Se você esquecê-lo no sol, você pegar com a mão nua, tá? Outro detalhe é que, sendo um aço escovado, ela digamos, tem um grip no mínimo aquém do que seria o ideal. Eu, quando fiz o review original, eu falei que isso é facilmente solucionável sem intervir na empunhadura, apenas colando aqui um skin de skateboard. Você cola e pronto, você vai ter uma tração mais do que suficiente. Cabral, por que você não fez isso? Porque nesses anos todos, usando ele em tarefas corriqueiras do dia a dia, cortar fruta, cortar caixa de papelão, tira de plástico, de amarria de alguma coisa e tal, nunca me deu problema, mesmo estando suado ou com a mão engordurada, ele nunca ficou escorregadio demais a ponto de eu fazer, de eu colar essa skin de skateboard para dar mais tração nele, tá? O clipe tem uma tensão fora de série, uma tensão muito boa. A vantagem é que, se você colocá-lo na calça com essa empunhadura em aço inox lisa, ela não vai desgastar a calça do você colocar e tirar, como se isso aqui fosse G10. É a única desvantagem do G10, assim mesmo quando é um G10 agressivo, que, na minha opinião, é o melhor material para empunhadura, tá? Pelo que eu me lembro, gente, ele vem de fábrica com esses cantos internos da empunhadura um pouco vivo, coisa que você, com uma lixinha d'água ou uma lixa de unha, corrige em 3 minutos, não mais do que isso, tá? Outra coisa, no que ele veio, a ação dele não era assim, de eu apertar a trava, lockback dele e a lâmina cair. Vocês vão ver que quando chega aqui pouco mais de 45 graus, a mola assume
e aí ele fecha de uma vez. Tem uma tensão fechada boa, tá? Muito boa, por sinal. E como ele está hoje, é fácil abrir com uma mão, tá? Cabral, ele abre como alguns outros canivetes da espada. Não, gente, não. E eu acredito que o próprio Delica, com empunhadura em aço inox, não seja tão fácil também de abrir. Por quê? Porque esse tipo de empunhadura, ao menos nesse canivete e no inspirador dele, que é o Delica, as talas são unidas por pinamento, tá? Ele é todo pinado, tem um pino aqui, outro praticamente invisível aqui, que prende a mola, tem um backspacer em aço inox também. E é claro, a empunhadura certamente é aço 420, tá? É um aço 420 escovado. Vocês veem, tem 7 anos de uso, nenhuma marca de corrosão, nem na lâmina, nem na empunhadura, tá? Ou seja, ambos os aços usados, tanto o 420 quanto o 440C, tem boa tolerância à corrosão. Obviamente que o 420, uma tolerância muito maior do que o 440C. Ele tem um jimpingzinho aqui no início da corcunda típica dos Spyderco, tá? Bem, digamos, bem funcional, já que ele tem boa tração, você consegue travar o dedo aqui. Não chega a ser um finger choil, tá? Ele tem o ricaço aqui, mas se você quiser, você consegue posicionar o dedo indicador mais à frente para fazer a chamada pega enforcada, que é para você conseguir cortes mais detalhados ou mais precisos, tá? O mesmo se dá com o dedo médio ficando aqui e o indicador apoiando ou próximo da ponta ou apenas na espinha da lâmina, para você ter um maior controle de cortes mais precisos que sejam necessários na situação que for, tá? Vamos falar então agora um pouco do aço, que pelo menos à época, hoje em dia eu estou um pouco desatualizado, eu não sei se a nível de cutelaria nacional existem outras marcas com lâminas em 440C, mas o aço 440C, gente, vamos tentar colocar bem para os amigos. Já foi tido como um aço premium no passado, ou seja, década de 70, 80, até início dos 90, ele era tido como um aço premium. Uma coisa que contribuiu muito para isso foi um famosíssimo cuteleiro, o Randall, fazer suas facas em 440C. Cabral, é um aço ideal para cutelaria. Gente, na verdade, dos aços que nós vemos hoje em dia usados em cutelaria, quase nenhum foi desenvolvido para cutelaria. O 440C, por exemplo, não foi desenvolvido para cutelaria. Ele foi um aço desenvolvido para rolamentos, onde a tolerância à corrosão e tolerância à abrasão do 52-100 não era o suficiente em dadas aplicações. Então desenvolveram o 440C para isso. Cabral, mas é um aço usado em cutelaria e tal, e funciona bem. Gente, como a maioria dos aços, apesar de não terem sido desenvolvidos para cutelaria, eles funcionam relativamente bem em cutelaria. Mas por que eu acho, por exemplo, 440C, gente, como muitos outros aços usados, normalmente as cutelarias usam mais como questão de marketing. Porque se eles falarem, olha, a lâmina é 440 e não falar que é 440C, quase que em 100% dos casos você pode assumir que é um 440A. Cabral, 440A é pior do que o 440C, não é? Gente, olha, sincero e honestamente, na minha opinião, para lâmina, o 440A é superior ao 440C em qualquer aplicação. Qualquer. Cabral, mas numa lâmina que precisa de maior resistência à abrasão,
O 440C não tem maior resistência à abrasão do que o 440A? Tem. Só que, vamos dizer o seguinte, em mesma dureza, e eu vou usar a dureza ótima para o 440C, que é 58RC, em mesma dureza, o usuário comum, eu, você, os demais amigos, não vai perceber diferença prática, no uso prático, no uso do dia a dia, entre a resistência à abrasão do 440C e do 440A. Ô Cabral, por que os cuteleiros então não usam o 440A? Porque na cabeça das pessoas se formou um mito de que o 440C é superior ao 440A. E hoje em dia, então, o pessoal que é meio snob, eles dizem o seguinte: 440C até passa, é até minimamente aceitável, agora 440A é porcaria. Quando na verdade, para aplicação em cutelaria, o aço 440A tem um desempenho geral superior ao 440C. Por quê? Com uma quantidade de carbono entre 0,95 e 1,05 de carbono e 18% em média de cromo, o 440C ele forma carbonetos de cromo muito grandes. Ah, são mastodônticos como a média, por exemplo, do D2? Não, são a metade, ou seja, cerca de 25 microns. Só que, para você ter um 440C com desempenho bom, você precisa de um excelente tratamento térmico. Ou seja, você precisa de uma temperatura mínima, um tempo de... O pessoal chama em inglês soaking, eu diria um tempo de dissipação de elementos, carbono, cromo, naquela temperatura, porque quando o aço chega para uma cutelaria, que ela vai fazer o tratamento térmico, esse aço normalmente está anelado, ou seja, boa parte do carbono está preso em carbonetos de cromo. Ele vem da aciaria assim. Então, quando você quer liberar esse carbono para endurecer a matriz do aço e o cromo para passivar essa matriz, ou seja, torná-la resistente à corrosão, você precisa que ele fique um determinado tempo, a uma determinada temperatura, para que esses carbonetos de cromo que vêm da aciaria se dissolvam, liberando o cromo, liberando o carbono. E aí, quando você faz o quench, ou seja, que é chamado de têmpera, você congela, vamos dizer assim, a situação de fase que está no momento naquele aço. Então você congela ali a martensita, congela o carbono, congela o cromo, tá? Só que quando você estava naquela temperatura elevada, o cromo, os carbonetos se dissolvendo, liberando o carbono, liberando o cromo, e aí quando você faz o quench, volta a se reprecipitar aqueles carbonetos de cromo, só que não mais aqueles carbonetos gigantescos de 25 microns. Normalmente, carboneto reprecipitado, normalmente é um carboneto menor, que pode ter aí 5, 10, 15 microns. E outro detalhe, fica mais bem distribuído na matriz. Então, eu vou dar um exemplo para os amigos de um canivete da década de 80, da Tramontina. Era o chamado Amazonas da Tramontina. Não aquele com cabo de plástico porcaria, era aquele modelo melhor que vinha com talas de liners de aço, né, lockback, liners de aço e uma empunhadura em craton. Eram duas talas de craton. Aquele canivete era 440C, mas era uma porcaria tão grande, mas tão grande. Ué, Cabral, mas 440C não é um bom aço? É um bom aço. O problema é que a Tramontina produziu aqueles canivetes com uma dureza de 54, ao menos o que eu comprei, e eu tenho até hoje, não como canivete, eu tive que transformá-lo em faca, porque a empunhadura quebrou, mas ele só tinha 54 RC de dureza. Mas Cabral, 54 não é uma dureza aceitável? Não para o aço 440C, porque aí você tem o pior dos mundos. Você tem um aço com mais resistência à abrasão, é isso mesmo que vocês ouviram,
quando você diminui a dureza do 440C, o que acontece? Você libera carbono da matriz. Esse carbono é um bicho que não gosta de ficar sozinho. Ele liberou da matriz, que ele estava lá, vamos dizer, todo distorcido na martensita. Quando você libera ele de lá, imediatamente ele reage com outro elemento. No caso, ele reage com cromo, formando o quê? Carboneto de cromo. Então, quando você tem um aço 440C com uma dureza mais baixa, você tem ainda mais carbonetos de cromo. Então, você aumenta a resistência à abrasão dele. Ué, Cabral, isso não é uma boa coisa para retenção de fio? Nananina, não. Como eu já cansei de falar nos meus vídeos, gente, o principal fator de degradação de fios no uso rotineiro da maioria das pessoas é o rolamento, o viramento do fio, deformação plástica transitória. Ou seja, com uma dureza tão baixa, você tem o pior dos mundos. Você vai afiar um 440C com 54 RC de dureza, como era o caso do meu Tramontina, ele tem uma sensação, como é que eu vou dizer, pegajosa, é como se fosse uma goma na pedra. Parece que ele está como se vocês tentassem passar uma borracha na pedra. E leva mais tempo para você conseguir desbastar esse aço. Por quê? Porque ele está mais resistente à abrasão. No entanto, se você vai cortar um vegetal numa tábua e deixa a lâmina impactar na tábua, ela rola muito facilmente. Então você tem o pior dos mundos. Você tem um canivete que é mais chato para aviar, não é que seja difícil, é mais chato, e uma retenção de fio que é muito pior. Essa foi a grande vantagem do canivete Simo quando lançaram, e eu posso falar até 2012, que é quando eu ainda pesquisei. Hoje em dia eu não pesquisei para ver se outras cutelarias nacionais têm lâminas em aço 440C. Mas foi a dureza da lâmina, que estava no ótimo para o 440C. Esse meu, por exemplo, ele tem 58 e um trocado de dureza. Ah, Cabral, como é que você sabe disso? Com os meus testes, gente. Ele foi testado contra 2 moras e depois foi testado contra uma infinidade de canivetes Gansos em 440C, o 440C chinês, né, que é o 9 cromo 18 MOV. E ele tem 58 e um troquinho de dureza. Por quê? Ele marcava a minha mora, que tem 58 de dureza, um pouquinho mais. Eu sempre tenho que olhar com a minha lupa, que aumenta 30 e 60 vezes. E marcava um tiquinho menos a minha mora com 59 de dureza. E depois foi comparado com os meus gansos, que eu fui adquirindo. Todo mundo sabe que eu gosto muito dos gansos. Não pela geometria, eu sempre tenho que modificar a geometria dos meus gansos. Mas o tratamento termo da ganso era bom no início. Ah, piorou? Não, pelo contrário, melhorou. E o tratamento térmico desse mocinho aqui é par e passo com a primeira geração dos gansos. Inclusive, tem um vídeo que, quando eu comprei o meu primeiro ganso G704, que eu escrevi sobre ele num fórum, aí todo mundo desandou a comprar, porque eu postei o link do vídeo do Vininu, um russo, testando esse ganso G704, dando porrada nele para cá, e o bicho sobreviveu, enquanto canivetes de marca famosa não sobreviveram. Mas então, gente, a grande vantagem desse moço aqui, no 440C da Simo, é a dureza. No caso do meu 58 um pouquinho, mas de 57 a 59 é aceitável. Se você passa de 59, 60 para o 440C original, que é a fórmula ocidental, você já tem um risco danado. Mesmo nessa dureza considerada ideal, que é 58 RC, a energia necessária para fraturar um corpo de prova em aço 440C é de cerca de 22 joules. Só para os amigos terem uma ideia, o mesmo corpo de prova em aço D2 com 60 de dureza precisa de 29 joules, ou seja, quase pelo menos 30% a mais de energia para fraturar. Então, gente, o aço 440C não é um aço para ficar sofrendo porrada e torção.
É um aço que, se você, por exemplo, esse canivete estiver aberto, ou mesmo eu arrisco a dizer, se ele estiver fechado, por causa do efeito chicote, você tem uma lâmina mais larga e mais espessa aqui que vai afilando. Se você dá nela um impacto instantâneo, ela aberta, ou mesmo ela fechada, a energia vem daqui, vai se concentrando, e pode ser que ele frature a pontinha aqui. Se ele cair aberto num piso de cerâmica e coisa, é bem provável que ele vá fraturar a pontinha aqui, apesar dela ser uma ponta, não é das mais frágeis, mas também não é uma ponta robusta, como de um Hinderer, por exemplo. Tá? Então, gente, é um canivete, é um aço que é para você usar para cortar. Por exemplo, um aço que é muito bom para corear. Tá? Lâminas tipo Skinner ou coreadeiras tem uma grande vantagem em aço 440C. Por quê? Porque ele resiste à corrosão. O sangue é um material que provoca muita corrosão, tá? E resiste à abrasão. Couro é um material muito abrasivo, principalmente se você fizer esfola por fora. Aí aço quase nenhum resiste, mas mesmo fazendo a esfola por dentro, é um material abrasivo, o tal do couro. E o 440C se dá muito bem nisso, tá? Esse rapazinho aqui, com o tempo meu de uso, eu posso falar para os amigos, a qualidade do tratamento térmico dele não deixa nada a desejar aos gansos de primeira geração. Cabral, e os gansos de última geração e que atualmente são chamados de Firebird? Bom, aí o tratamento térmico da ganso deu um pequeno salto, ela melhorou bastante, tá? Mas, por exemplo, não fica muito a dever ao tratamento térmico da Spyderco, por exemplo. Se a Spyderco fizer o seu Delica, o seu Enduro, ou qualquer modelo em VG10, por exemplo, VG10 é um aço 440C metido à besta, tá? É basicamente um 440C com adição de cobalto e um pouquinho mais de elementos para torná-lo um pouco mais resistente à corrosão, e você ter uma facilidade maior de tratamento térmico, tá? Não é que o VG10 é superior ao 440C, não é isso. Mas em mesma dureza, o desempenho seria semelhante. Quando é que um aço tem uma diferença de desempenho mais significativa sobre o outro? Quando ele é mais duro do que esse outro aço que você esteja usando. Então, por exemplo, um 440C feito um tratamento térmico correto, na dureza ótima, que é 58 RZ, vai ter um desempenho de retenção de fio superior, por exemplo, a um aço 420 com ótimo tratamento térmico, mas com uma dureza de só 55 RC. Por quê? Porque esses 3 pontos de diferença na dureza fazem muita diferença no desempenho final do fio. Lembrando sempre, gente, o fio extremo da maioria das lâminas, quando bem feito, por exemplo, um fio de 20 graus de cada lado, tem aí em torno de 1 micron de espessura. Nosso cérebro está acostumado a mensurar coisas em dimensões médias. Um muito pequeno e um muito grande, nosso cérebro não consegue muito bem abarcar o que isso significa. E aqui nós estamos falando da escala infinitesimal, ou seja, 1 para 1000, né? É 1 milésimo de milímetro. Então, essa é a vantagem desse canivete Simo Hiller em aço 440C, a dureza. A dureza. O aço não é bom? O aço é bom, gente. Mas é como eu já falei, eu preferia, por exemplo, que fosse o 440A, eu não teria nada contra. Ou mesmo, por exemplo, eu tenho um canivete da Buck em aço 420 HC, que tem um pouco mais de carbono do que o 420 normal, com dureza de 59 RC. Qual que vocês acham que eu prefiro? Ele ou esse? É lógico que eu prefiro ele, o Buck, por causa do 1 ponto a mais de dureza. É lógico, tem detalhes também de geometria de lâmina e tal, mas esse rapazinho aqui não tem uma geometria ruim, não.
tá? Com essa espessura máxima de 2,25 e esse saber dele, ele consegue conjugar uma boa robustez de lâmina. É lógico, ninguém está falando em cravar esse canivete em alguma coisa e tentar fazer alavanca. Esse aço não é indicado para isso, gente. Você tem outros aços que nessa espessura não vão fraturar. Esse aqui, se você fizer, ele fratura a ponta que cravou lá vai fraturar. Ele não é para isso. Os amigos têm que entender que todo material tem sua limitação, ele tem suas vantagens e tem suas limitações. Nós temos que conhecer as limitações e usar o material de acordo com essa limitação. Então, até a data de lançamento desse canivete, para mim, era um melhor canivete nacional que tinha. Por quê? Porque era o que tinha maior retenção de fio. Porque o aço 440C tem uma boa resistência à abrasão, mas não é isso que determina a retenção de fio, no dia a dia. Apesar de que testes conhecidos como o teste de Catra, o que o teste Catra determina? A resistência à abrasão, tá? Só que o teste Catra é feito numa máquina em que a lâmina é fixa, ou seja, ela não tem movimento nenhum, é extremamente fixa, e aí um robô segurando cartões embebidos em 5% de sílica, passam esses cartões nesse fio perfeitamente na perpendicular. Então a única coisa que vai degradar esse fio é a abrasão, porque você não tem torção nenhuma lateral. Ao passo que nós, como seres humanos, quando vamos efetuar qualquer corte, ninguém tem 100% de precisão, gente. Se você gravar numa câmera de ultra velocidade, eu vou fazer um movimento bastante expandido aqui, você vai ver que nós temos essa tendência aqui, ó, de movimentar. A olho nu você fala assim, nossa, o cara consegue parar. Não, meu caso. O sujeito tem uma mão extremamente firme. Mas quando você vai ver, principalmente quando você aplica pressão, ou seja, quando você exerce força, você tem um tremor ali. Isso é aquilo que eu falo, nosso cérebro está acostumado a trabalhar com isso aqui, ó, 2,25. Ah, mas um pequeno tremor para 2,25 não faz diferença nenhuma, não faz. Mas quando esse 2,25 movimenta 1/100 de milímetro para a direita ou para a esquerda, esse movimento é muito ampliado aqui, ó, na base. E essa base aqui só tem 1 micron de espessura, tá? Então, é isso que eu falo. Nós temos que aprender a pensar no micro, no muito pequeno, que é onde acontecem os efeitos do nosso fio, tá? Então, é isso que eu acho que eu tinha para falar no momento. É um canivete que eu recomendei à época, continuo recomendando, porque, como eu disse, ainda não conheço nenhum canivete da Cutelaria Nacional que tenha uma lâmina com essa dureza, independente do aço. Com essa dureza, e isso faz uma diferença tremenda na retenção de fio. Eu só gostaria de fazer alguns comentários, porque eu até anotei aqui, porque eu entrei na página da Simo para dar uma olhada lá, como é que eles estão fazendo o marketing desse canivete, porque eu nem sabia se havia sido feita alguma modificação drástica nele. Eu li lá que agora ele tem 120 gramas de peso. Bom, esse meu tem 89. Ah, Cabral, mas você não fez um desbastezinho aí na região do saber? Gente, transformar esse hollow raso em flat não deve ter tirado mais do que 3 gramas desse canivete. Então vamos colocar que, se muito, ele tinha 95 gramas. A Simo hoje está anunciando, pelo menos está lá no site da Simo, esse canivete com 120 gramas. E aí eu já vi gente falar, nossa, mas esse canivete é muito mais pesado que o Delica. O infeliz que fez essa comparação pensou nesse canivete com empunhadura em aço, comparado contra o Delica com empunhadura em FRN. Se ele comparasse com o Delica com empunhadura em aço também, veria que o Delica tem cerca de 120, 120 e poucas gramas. Então esse meu aqui é até mais leve que um Delica inspirador dele, né? Lógico, considerando que o Delica é cerca de 10% maior. Outra coisa que eu li lá no site da Simo é que ele tem 2 milímetros de espessura máxima de lâmina. Eu falei, ué,
então o meu tem um pouco mais de espessura e é mais leve. Será que aumentaram a espessura da empunhadura? Acho pouco provável, mas sei lá, vamos dizer. E também ele está lá no site da Simo, que o tipo da lâmina é Wharncliffe. Eu vou pedir licença aos técnicos da Simo e com todo o respeito eu vou discordar, porque esse formato de lâmina clássico da Spyder, a própria Spyderco chama de leaf, é uma leaf blade, ou seja, uma lâmina tipo folha. E quem tiver em dúvida disso, pode procurar no Google Delica ou Endura Wharncliffe. Vocês vão ver que o Wharncliffe que eles fizeram, modelos do Endura e do Delica, o formato Wharncliffe é completamente diferente desse Leaf aqui. O Wharncliffe é uma lâmina que começa com uma curvatura já no ricaço e vem acentuando até a ponta e o fio é reto. E se vocês perceberem aqui, o fio desse Delica, desse Simo, como do Delica, como do Endura, está longe de ser um fio reto. Ele aqui no terço final da lâmina, ele é um upswept, tá? Então esse formato de lâmina, essa geometria geral de lâmina, é tipo Leaf, não tipo Wharncliffe. Pessoal da Simo, se quiserem, a gente pode até debater sobre o assunto, mas que para mim e para a maioria das pessoas que conhecem, esse formato não é o Wharncliffe, não é. Mas tudo bem, eu posso estar enganado, tá? Não sou dono da verdade não, mas basta o pessoal procurar na internet Delica, Endura, Wharncliffe e comparar, vocês vão ver que são lâminas completamente diferentes, tá? Nos modelos Wharncliffe da Spyder, o fio é reto, ou seja, você não tem esse upsweep aqui, essa curvatura para cima do fio. E aqui é o contrário, aqui a espinha é reta, enquanto no Wharncliffe é uma curva constante. Então a coisa está invertida aqui. Seria um Wharncliffe se ele fosse mais ou menos assim? É isso? Brincadeiras à parte. Teve uma coisa que, vamos dizer, me deixou descontente que eu li no site da Simo. Dureza de 52 a 55 RC. Eu espero que não seja verdade. Eu espero que a Simo não tenha dado atenção a alguns usuários que reclamaram de fratura na lâmina. Isso é inerente ao 440C nessa dureza. Foi mau uso, foi abuso do material. O material foi levado além da especificação que ele está prescrito, tá? Ou seja, foi culpa do usuário. Eu não quero saber, tá? Se a Simo diminuiu a dureza que ela está produzindo essa lâmina do Hiller em 440C, os técnicos responsáveis da Simo, que me perdoem a opinião, e aqui é só uma opinião minha, eles erraram. Por quê? Porque eles acabaram, se confirmar essa dureza máxima de 52 a 55 RC que eu li no site, essa lâmina que para mim até 2012 era a melhor do mercado brasileiro, produzida no Brasil, passa a ser uma, não vou dizer das piores, mas perde todo o destaque que tinha, porque a grande vantagem dela estava na dureza ficar nessa faixa de 57 a 59, 58 sendo a dureza alvo, vamos dizer assim. É aceitável uma variação para um ponto RC para baixo e um ponto RC para cima. Agora, 52 a 55, ele vai cair no mesmo caso daquele meu Tramontina Amazonas, lá dos anos 80. Vai ficar no pior dos mundos. Vai ficar um aço com muita resistência à abrasão, chato para ser afiado, e, no entanto, com uma sensação emborrachada ao afiar. E pior, uma lâmina cujo aço vai rolar com facilidade, porque essa dureza de 52 a 55 é baixa para este aço. Se a intenção era ter uma lâmina com essa dureza, que usasse o 420, então, vai ter um desempenho muito superior do que usando 440C. Eu espero que seja um erro
de formatação no site, na hora de digitar, porque eu acredito que boa parte das lâminas da Simo são produzidas ou em aço carbono ou em aço 420, então por padrão pegaram e colaram lá, mas eu espero sinceramente que as novas lâminas dos Healers não venham nessa dureza de 52 e 55, porque se vierem, elas perdem toda a vantagem que elas tinham com a dureza de 58, que eu posso dizer sem medo de errar, que as destacavam da totalidade das lâminas nacionais, ou das lâminas produzidas aqui no Brasil. Então você tem uma geometria boa, estranha para a maioria das pessoas que não está acostumado com a geometria dos Spydercos, mas muito funcional, porque é uma lâmina que corta bem, tá? Com esse ligeiro upsweep do fio, ela corta muito bem, ela entra no material. Esse formato de leaf, de folha, tem boa capacidade de perfuração, tem um fio relativamente robusto, para esse aço não é muito robusto, mas é um fio, uma ponta relativamente robusta, tá? Então tem muitas vantagens essa geometria geral de lâmina, mesmo no formato de Saber. Esse aqui, na verdade, é um Saber se eu considerar próximo ao Ricasso, porque ele está até a metade da lâmina. Então eu considero o Saber até metade, talvez até 3/5 da lâmina, né? Seria até aqui. Mais do que isso eu já considero high flat, tá? Então o Saber dessa geometria leaf do Simo Healer conjuga uma relativa boa habilidade de corte com uma boa robustez geral de lâmina. Só não é mais robusta essa lâmina por causa do aço usado. Não é que o aço 440C seja ruim, é que ele tem suas vantagens, suas limitações, tá? Como eu já deixei claro. Eu acho que era isso, já falamos demais. Espero que os amigos tenham gostado e, como eu disse, continuo recomendando esse canivete. Pelo que eu sei até hoje, se vier uma informação nova amanhã eu mudo isso, mas pelo que eu sei até hoje, para mim ainda continua sendo a melhor lâmina de canivete produzida aqui em terra brasileira, tá? É a lâmina desse Healer em 440C, nesta dureza de 58 RC e um troco, que é o caso do meu, tá? Então, continuo recomendando sem medo para os amigos, podem comprar sem medo, que essa é uma das melhores lâminas nacionais, desde que a dureza tenha sido mantida na casa dos 58 RC. Se for uma dureza nessa casa de 52 a 55 RC, como está no site da Simo, eu tiro essa recomendação, ok? Era isso por enquanto, um abraço a todos.